Vamos falar sobre o mínimo múltiplo comum agora. Dados dois ou mais números, chama-se múltiplo comum desses números todo número que for múltiplo de cada um deles ao mesmo tempo. Por exemplo, 0, 20, 40 e 60 são todos múltiplos de 4 e 5. Tá? Perceba que todos eles são divisíveis por 4, todos eles são divisíveis por 5. Então, você tem aí essa forma de verificar a divisibilidade. O mínimo múltiplo comum vai ser o menor desses números. Então, dados dois ou mais números diferentes de 0, o mínimo múltiplo comum é o menor dentre os múltiplos comuns entre eles, obviamente, excluindo o 0. Por exemplo, no caso entre 4 e 5, o mínimo múltiplo comum entre eles é 20. Tá? Não por acaso é a multiplicação de 4 com 5. Tudo bem? É importante observar que a ordem dos números também não altera o mínimo múltiplo comum entre eles, ou seja, o MMC entre A e B é igual ao MMC entre B e A. E o mínimo múltiplo comum de dois números naturais vai ser sempre um número natural. Como determinar o mínimo múltiplo comum? É possível usar três técnicas para encontrar o mínimo múltiplo comum de um número. Você pode usar também a interseção. Novamente, você vai formar dois conjuntos de múltiplos, encontrar a interseção entre eles e aí ver qual é o menor, diferente de 0. Lembrando que o MMC tem que ser sempre diferente de 0. Por exemplo, vamos determinar o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6. Bom, os múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Perceba que é 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4, 4 vezes 5, 4 vezes 6, 4 vezes 7. E assim sucessivamente. Tá? Os múltiplos de 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Vezes 3, 18. Vezes 4, 24. Vezes 5, 30. E assim sucessivamente. Perceba que eles têm múltiplos comuns. 0, 4... Opa, 4 não, desculpa. 0, 12, 16 não, 20 não, 24. Como eu já tenho alguns aqui que são diferentes de 0, eu vou parar. Então, 0, 12, 24, 36 e 48 são os múltiplos tanto de 4 quanto de 6. O menor entre eles é 12, então o MMC de 4 e 6 é 12. Outra forma de você fazer isso é decompor em fatores primos. Vamos determinar o mínimo múltiplo comum entre três números agora, 4, 6 e 8. A decomposição de 4 em fatores primos é 2 vezes 2, ou seja, 2 ao quadrado. A decomposição de 6 em fatores primos é 2 vezes 3. A decomposição em fatores primos de 8 é 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo. Como que você vai identificar o mínimo múltiplo comum através desses fatores primos? Tá? Você vai tomar todos os fatores comuns e não os comuns com seus maiores expoentes. Então, por exemplo, aqui o maior expoente do 2 é 3. Tudo bem. O único diferente que tem agora é 3. Então, vai ser 2 ao cubo vezes 3. 2 ao cubo é 8 vezes 3, 24. Tá? E aí, se você fizer pela técnica da interseção que a gente fez ontem, que a gente fez antes, você vai encontrar exatamente 24. A última forma é calcular o MMC a partir do MDC. Tá bom? Como que você faz isso? A gente vai exemplificar usando novamente o cálculo do MMC entre 4, 6 e 8. Você vai colocar os três números 4, 6 e 8, fazer aquela barra e começar a fatorar todos eles ao mesmo tempo. Então, 2 divide todos. Então, 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3, 8 dividido por 2 dá 4. Tá? Todos eles são pares? Não, mas eu tenho dois números pares. O que eu vou fazer? Os pares eu divido, os que não forem pares eu desço. Então, 2 dividido por 2 dá 1, 3 é ímpar, eu desço, 4 dividido por 2 dá 2. Perceba que o 1 eu já vou ignorá-lo, eu vou somente descer o 1 agora. Ainda temos um número par, vou dividir por 2. O ímpar eu desço. Tá vendo? Bom, então, o 1 eu desço, porque eu já terminei essa fatoração. O 3 eu desço. 2 dividido por 2 dá 1. Então, agora eu vou considerar somente o 3, porque é o único que sobrou. Então, agora eu desci o 1. Tem um 1 aqui, vamos fatorar o 3. Então, coloco o 3. 3 dividido por 3, 1. A hora que sobrar 1 nas três fileiras, eu tenho aqui todos os divisores. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Então,
o MMC entre 4, 6 e 8 é 24. Tá? E aí, gostou da nossa aula? Se você gostou, então apoie o nosso projeto. Como que você pode apoiar? Curta essa aula, compartilhe com seus colegas, inscreva-se no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está aí. Talvez essa aula te ajudou muito. Então, ao invés de você pagar uma aula particular, apoie o nosso projeto usando essa chave Pix com o valor que você achar justo pela nossa aula. Na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como lista de exercícios, livros e o link do nosso curso. Essa videoaula aqui é parte do nosso curso de Matemática Básica para Engenharia. Então, se você está precisando aí de matemática básica, o link do nosso curso está aí. Então era isso, abraços e até a próxima.